Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos à nossa aula número 4, onde nós vamos dar continuidade às características dos explosivos, tá? No nosso curso Desmonte de Rocha com Explosivos. E dando sequência, nós vamos falar sobre o que? O balanço de oxigênio do explosivo. Tá? Então, a maioria dos ingredientes explosivos são compostos de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono. Para misturas explosivas, a liberação de energia é otimizada quando o balanço de oxigênio for zero. Então, teoricamente, os gases produzidos na detonação a balanço zero de oxigênio são CO2 e H2O em pequenas quantidades de nitroso e CO, NH2 e CH4 e outros gases. Agora, você pode perguntar, mas Cássio, como é que eu vou fazer isso na hora que eu estiver carregando lá e fazer esse balanço? Você não vai fazer nada disso. O explosivo já vem com esse balanço pronto. Tá? Os fabricantes se preocupam muito com a segurança do explosivo, porque como ele gera gases, um volume de gases muito alto, esses gases não podem ser nocivos ao ser humano ou ao ambiente. Então, isso aí, esse balanço de oxigênio, ele é feito em laboratórios da fábrica e o explosivo, quando é posto para comercialização, ele já tem esse balanço no ponto ótimo que deve ser. Tá? Você não tem que mexer nada disso. Ah, eu vou pôr o explosivo no furo, como é que eu... Esquece isso. Ele vem de fábrica. Isso é para você entender o quê? Que aqueles gases gerados pela detonação, na maioria das vezes, não são assim tão agressivos. Por quê? Porque o fabricante se preocupou em ter um explosivo de qualidade com balanço de oxigênio próximo a zero. E a velocidade e pressão de detonação? Então, a velocidade de detonação do explosivo, ou seja, a VOT, é o índice mais importante da performance do mesmo. Isso porque, pelo fato de que a pressão de detonação é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade da detonação. Velocidade e pressão de detonação. Então, prestem bastante atenção aqui. Caso a pressão produzida no furo durante a detonação não supere a resistência dinâmica da rocha, a mesma não vai se fragmentar. Se ela não se fragmenta, vai ser um problema sério. Nós vamos ver isso adiante. Tá? Entretanto, a energia não utilizada no processo de fragmentação e deslocamento da rocha vai o quê? Se propagar no terreno sob forma de vibração. Aí está o grande problema que você pode ter numa detonação, se não souber equacionar o explosivo com a malha e com a rocha. Então, a importância de se conhecer a rocha, a importância de se ter uma malha adequada e um explosivo de qualidade baseia-se nisso, porque vibração derruba casa, derruba prédio, faz o escambau. Tá? Então, vibração é problema sério. Muito cuidado com esse parâmetro. Às vezes, a gente vê aí, acompanha aí determinados fogos aí que aparecem no YouTube, no Instagram, a pessoa postando, e por ali você já vê que tem alguma coisa errada. E isso aí, a vibração, nós vamos ter uma aula específica sobre vibração nesse curso aí, mas de antemão já põe na sua cabeça. Vibração no terreno, se ela não for controlada, é problema sério. E a sensibilidade à iniciação, o que é? Em razão da estabilidade química, os explosivos podem ser mais ou menos sensíveis. Né? Isso porque, depois que parou de utilizar a nitroglicerina, onde o explosivo tinha uma sensibilidade muito grande, né? Hoje eles são menos sensíveis à detonação provocada pelo acessório de iniciação. Você precisa ter um acessório, e esse acessório pode ser uma espoleta simples, uma espoleta elétrica, um cordel detonante, uma linha silenciosa, uma espoleta eletrônica. Hoje existe uma variedade muito grande de acessórios para a iniciação de desmonte. Ou também pode ocorrer pela detonação de um cartucho próximo ao outro. E aí é onde se mede o quê? A sensibilidade da iniciação. Diâmetro crítico.
As cargas explosivas com forma cilíndrica possuem uma limitação de diâmetro abaixo do qual a onda de detonação não se propaga ou propaga-se a uma velocidade muito baixa do que é de regime. Então, esse diâmetro dá-se o nome de diâmetro crítico. Eu já tive a oportunidade de ver uma vez, nós carregamos um furo de 3 polegadas com um ânforo, e ele não detonou, ele simplesmente virou uma pedra dentro do furo. Por quê? Foi a iniciação, foi com cordel detonante, então o cordel detonante tem uma velocidade de detonação muito alta, em torno de 7.000 metros por segundo, e o ânforo em torno de 3.800, alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu? O cordel deu aquela pancada no ânforo e ele não teve condições de dar sequência na detonação, então ele petrificou. Foi bastante interessante aquilo, tá? Eu nunca tinha visto e achei assim uma experiência bastante interessante. E agora vamos falar sobre o que? Os gases gerados pelo explosivo. Aí está o grande problema. Muitas vezes as pessoas fazem aquele explosivo caseiro lá, vão misturar um ânforo e carro, tal, faz com óleo queimado, faz com isso, faz com aquilo, depois detona, acha a coisa mais bonita quando sobe aquela fumaceira amarela. Meu amigo, você vê uma detonação, um ânforo, e subir fumaça amarela, você pode saber que tem problema nessa mistura. E esses gases são extremamente nocivos. Tá? Então, voltando aqui aos gases, eles são formados nas detonações, podem ser tóxicos e levarem os trabalhadores a sentirem náuseas, dor de cabeça, dependendo da concentração, pode causar a morte. Por isso que toda detonação espera-se a dissipação dos gases para depois ir conferir o resultado da detonação em mina subterrânea. Essa preocupação tem que ser muito maior, porque você tem um ambiente ali onde não tem tanta ventilação como numa mina a céu aberto. Então você precisa esperar que os exaustores retirem aquela fumaça, aquela poeira, aqueles gases oriundos da detonação, para que depois você vá lá fazer a inspeção do fogo. Tá? Então nós estamos falando, que acabei de falar com você, de mina subterrânea, e a céu aberto esses gases dissipam muito mais rapidamente. Nós temos 3 categorias, A, B e C. Concentração desses gases em litros por quilo. Então, até 22,6 litros por quilo, tá? São considerados classe 1 e não são tóxicos. De 22,6 a 46,7, que é a categoria B, eles são da classe 2, medianamente tóxicos. Então já pode dar dor de cabeça, náusea, vômito, uma série de tontura, tudo mais. E maior do que 46,7% até 94,8% já é a classe 3, são altamente tóxicos. Passou daí, ó, caixão e vela preta. Resistência à água é a capacidade que o explosivo tem de resistir a uma exposição à água durante um determinado período de tempo sem perder as suas características. É muito importante, tá, em furos, em regiões que você está fazendo a perfuração e tem muita água, você utilizar o quê? A emulsão bombeada, com uma densidade acima de 1, para que ela possa preencher todo o furo, expulsar essa água e não deixar que a água volte a penetrar no furo. Né? Então, a resistência do explosivo à água ela pode ser nenhuma, no caso do ânforo, se você botar o ânforo num furo com água, perdeu ele, limitada, muito boa e excelente. O excelente aí eu classifico as emulsões. Muito boa pode ser aquela emulsão onde você tem uma parte granulada e uma parte de emulsão. Chegamos ao final dessa aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.